A gente volta a conversar ao vivo aqui do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP. A gente acabou de assistir a entrevista da mãe da Manuela, essa senhora que nesse momento está prestando depoimento aqui no DHPP. Ela está contando justamente isso que ela falou para a gente, a equipe de investigação, e dando outros detalhes sobre o que ela sabia desse relacionamento, que era um relacionamento, de acordo com a família da técnica em enfermagem, marcado por muitos ciúmes. O policial militar, o cabo, que não teve o nome divulgado pela Polícia Civil de Pernambuco, ele teria ciúmes, inclusive, do próprio genro, do namorado da filha da Manuela. A filha dela, que tem 17 anos de idade. Os dois, o casal, também veio aqui para o DHPP e deve prestar esclarecimentos à equipe de investigação. O dia de hoje promete ser bastante movimentado aqui no DHPP, porque além dos familiares da Manuela Tenório, os familiares do MC Serginho Porradão, eles também devem ser intimados. Nós sabemos que hoje à tarde, no começo da tarde, já está programado o depoimento do irmão do músico. O irmão do músico, ele deve vir conversar hoje à tarde com a equipe de investigação, e a gente vai falar ao vivo agora com o advogado que está aqui comigo, que está atuando nesse caso como assistente de acusação, é o André Monteiro, que vai explicar para a gente como anda essa questão do inquérito policial. Uma pergunta que todo mundo está se fazendo, inclusive os telespectadores. O PM, ele veio aqui e saiu pela porta da frente. Ele se apresentou, não quis conversar com a nossa equipe de reportagem. Doutor André Monteiro, o senhor entrou agora há pouco, teve acesso aos policiais que estão investigando essa ocorrência. O senhor sabe explicar para a gente o porquê que ele foi liberado? Boa tarde. Boa tarde a todos, né? A liberação, a apresentação espontânea do Rodrigo, ela segue um rito, né? Ela segue um rito. Ele está orientado pela defesa, por seus advogados, a ter se apresentado. O delegado de polícia, conversei com ele agora há pouco, um delegado muito sério, muito empenhado em fazer toda essa parte inquisitorial, né? E o fato dele ter saído pela porta da frente, como a opinião pública fala, isso é super normal, né? O inquérito ele não foi concluído ainda, ele está em andamento, várias testemunhas ainda vão ser inquiridas durante toda essa fase inquisitorial, para que assim o delegado conclua o inquérito e, como eu falei ontem, ele remeta os autos ao Ministério Público. Mas assim, nada está ainda acabado, ainda está em andamento, é muito embrionário ainda se falar em prisão, até porque ele se apresentou espontaneamente, e apesar de ser o principal suspeito de um duplo homicídio, não é? Mas ele se apresentou espontaneamente e o delegado está cuidando de toda a parte de inquérito. Doutor, eu queria que você explicasse para a gente, no entendimento do senhor, o policial militar, ele teve a intenção de atirar contra o MC Serginho Porradão? Vou pedir para o senhor explicar para a gente, responder para a gente daqui a pouco, porque nesse momento a gente vai mostrar para os telespectadores uma imagem que foi feita ontem, que é justamente do momento em que o cabo da Polícia Militar de Pernambuco, ele deixava aqui o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa. Foi uma passagem muito rápida. Ele não quis conversar com as equipes de reportagem que aguardavam aqui do lado de fora do DHPP a passagem desse policial militar que é investigado por ter praticado esse duplo homicídio. Vamos acompanhar esse trecho do momento da saída do policial militar, do cabo que não teve o nome divulgado pela Polícia Civil. Vamos acompanhar. Você quer falar, explicar alguma coisa que aconteceu? Quer se defender? Por que você fez isso? Licença. Vocês viram que a repórter Fábia Raposo, ela tentou falar com o policial militar, ela deu a chance de defesa para ele, quis saber o que teria acontecido, mas ele não quis conversar com a nossa equipe de reportagem. As portas do Balanço Geral, elas estão abertas para que esse policial ele
possa conversar com a nossa equipe de reportagem para apresentar a versão dele. E sobre a versão dele, eu vou perguntar isso também ao advogado que está atuando como assistente de acusação da família do MC Porradão. Mas antes, doutor, tinha feito uma pergunta para o senhor que era sobre o seu entendimento. O policial militar, pelo que o senhor conseguiu apurar até o momento, conversando com algumas testemunhas, com os próprios familiares do músico, esse PM, ele teve a intenção de atirar no Sérgio? Bom, tudo no direito penal, o dolo ele está interligado, né? Ele está abraçado com a vontade. Né? E eu, como assistente de acusação, eu vejo o dolo específico na ação dele, né? E há um liame entre a ação e o resultado. E um bem jurídico, qual seja a vida, foi maculado. Então, a acusação vislumbra essa hipótese de como principal tese de vontade. Ele quis realmente atirar. Quando o senhor fala em dolo, é porque ele teve a intenção e praticou o crime. O dolo e a vontade, eles estão abraçados. Então, eu vislumbro essa principal tese. Ele teve a vontade. Agora, com relação ao depoimento do policial militar que esteve ontem aqui no DHPP, a gente mostrou agora a saída dele, foi uma passagem muito rápida, ele estava cobrindo o rosto, não quis falar com a nossa equipe de reportagem. O senhor sabe dizer o que ele falou em depoimento? Como é que ele teria efetuado esses disparos? Bom, eu prefiro não entrar no mérito do depoimento do PM por uma questão de ética em relação ao delegado, né? O delegado, como eu falei, uma pessoa muito empenhada que trata seus inquéritos com muito esmero e, como eu falei agora há pouco, né? Várias pessoas, várias testemunhas ainda serão ouvidas durante toda a fase inquisitorial, né? A fase de inquérito policial. Então, não adianta a gente, nesse momento, por uma questão de segredo do delegado em fazer lá terminar o seu inquérito com tranquilidade, eu não quero adentrar nesse ponto no ponto de conclusão de inquérito, até porque está muito embrionário ainda. Então, a gente deixa isso aí para os próximos dias, a gente vê aí o que é que vai acontecer. Doutor André, o senhor acredita que o delegado deve solicitar um mandado de prisão contra esse policial militar? Não. Isso nesse momento, agora não. Ele se apresentou espontaneamente, ele tem residência fixa, né? Ele está à disposição da justiça para se apresentar no momento em que o delegado solicitar. Então, eu não vislumbro nesse momento uma prisão preventiva. Não estão presentes os requisitos, né? Eu falei ontem lá, ainda no cemitério, que a prisão preventiva, ela segue um rito processual em que deve ser analisadas as circunstâncias que autorizam a prisão preventiva. Então, nesse caso concreto, a prisão preventiva não está lastreada por esses requisitos, que são requisitos formais. A família, tanto do MC Serginho Porradão, está aguardando que esse policial militar, que esse cabo, ele seja punido, que ele fique atrás das grades. Essa é a expectativa da família do músico e também da família da técnica de enfermagem, da Manuela Tenório, que morreu aos 39 anos de idade. Ela que era namorada do cabo do PM da Polícia Militar, né, aqui do estado de Pernambuco. Nós conversamos com a mãe da Manuela, a dona Leni. Vocês acompanharam a entrevista que nós fizemos agora há pouco aqui em frente ao DHPP, e tem um outro trecho da gravação onde dona Leni, ela comenta o fato de o policial ter vindo aqui para o DHPP, ter prestado depoimento e 2 horas depois sair pela porta da frente, mas ela acredita na equipe que está acompanhando esse caso, que está investigando esse crime que foi registrado como duplo homicídio, e ela disse para a gente que tem a esperança de que o policial ele vai ser preso. Vamos acompanhar agora a entrevista com essa mãe que busca forças para enfrentar esse momento de tanta dor, de tanto sofrimento. Vamos acompanhar. O policial militar
que atirou e tirou a vida da sua filha, ele esteve na delegacia, ele se apresentou, prestou depoimento e foi liberado. Qual o sentimento da senhora diante disso que aconteceu? Eu fiquei assim, eu não esperava isso. De jeito nenhum, não esperava. Apesar da gente saber que a justiça, sei lá, as leis brasileiras não tem. Não dá não pra gente entender como é que é uma situação, porque todo mundo já sabe, né, que o cara viu o que ele fez, ele ainda deu um depoimento ontem que ele botou um revólver na cabeça de um menino lá também, da senhora estava revoltada, a mãe dele, do menino. Só não matou porque não tinha mais bala, falhou, sei lá, foi uma coisa assim. E ele tem que ser punido, ele tem que ser punido. Ele viu que a sua filha estava baleada, estava caída no chão. Ele viu. O pessoal viu, ele viu, não viu a casa, assim, tudinho, o pessoal falou, disseram que ele viu, que ele ainda foi em casa, pegou o carro, olhou assim, não sei o quê, e se mandou, foi-se embora. Apesar dessa liberação, a senhora está confiante no trabalho da polícia? Muito bem, mas muito bem, espero muito que eles realmente, porque não é possível, para mim não tem justificativa nenhuma, não tem lei nenhuma que faça dizer que ele vai ficar impune, sinceramente, porque ele tira duas vidas, né? De duas pessoas com tanta coisa pela frente, tanto projeto, tanta coisa bonita que tem, ela que já era mãe, um rapaz que estava tão feliz, o pai estava aí, meu Deus, não sei nem que aquela criatura escapou de tanta tristeza. E uma pessoa dessa não ir ser preso, ficar impune? Não, meu filho, isso não existe não, de jeito nenhum não. Se existir, eu vou realmente ficar sem confiança nenhuma neles.